perdido em nossos dias? Os referenciais de autoridade. Hoje em dia, a autoridade que se diz autoridade, muitas vezes não desempenha o papel de autoridade. Vamos começar então pela autoridade do nosso governo, que deveria desempenhar um papel de autoridade, que deveria ser o exemplo, que deveria ser, referencial. Infelizmente a gente fica até desajeitado a gente falar alguma coisa, porque é triste a gente olhar para uma autoridade e ver que a autoridade, não existe autoridade naquilo que nos é apresentado. Mas a Bíblia, ela leva muito a sério o papel de autoridade, amados. Isso que eu queria passar, porque o nosso modelo é esse aqui, é o da palavra, e a Bíblia leva muito a sério a autoridade. Deus não brinca com a autoridade, porque se Deus brincasse com a autoridade, ele estaria brincando com Ele mesmo. E nesse sentido, amados, Deus não brinca. A gente pode fazer gato e sapato de autoridade, agora Ele não. E Ele preserva a palavra dele, Ele honra pela palavra dele, Ele guarda a palavra dele para cumpri-la. Ele é homem, Ele não é homem no caso, mas Ele é aquele que leva a palavra dele até o fim. Gostaria de usar dois exemplos hoje em relação à autoridade, que nós encontramos na Bíblia, duas pessoas que desempenharam autoridade, uma bem próxima da outra, tempos assim, um seguiu o outro, um mau exemplo de autoridade, outro excelente exemplo de autoridade. Vamos olhar um pouquinho para Saul e depois um pouquinho para Davi. Gostaria só de dizer, o prazer de poder estar aqui na igreja, aqui em Santa Maria. Temos aprendido bastante, temos sido recepcionados muito bem, e gostaria de dar as saudações do pastor Darcy, que não esteve ontem, vai recebê-las hoje. Então, pastor Darcy manda lembranças para a igreja, e ele está servindo um outro ministério neste momento, na Batista Independente, lá em Santa Rosa. E aí eu aproveitei a viagem que ele foi para lá, eu vim aqui servir aos irmãos na igreja local. Enfim, vamos para Saul então. 1 Samuel capítulo 9. Quem foi Saul? A Bíblia descreve Saul de uma forma bem interessante. 1 Samuel capítulo 9 vai nos dar o perfil de Saul. E é interessante quando a gente lê esse versículo bíblico, parece que a gente consegue ver Saul assim, a imagem dele. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim, 1 Samuel 9: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Pensa um partido, Homem bombado, aquele cara de academia, aquele cara assim, galã, ator de filme. O cara diz que em todo Israel não tinha um cara mais bonito que ele. Imagina assim, a Bíblia descreve de uma forma extraordinária. Eu não sei quem você imagina nesse momento, mas enfim, era o cara. Ele era alto, fora bonito, ele era alto. Ele sobressaía dos ombros para cima, sobressaía todo o povo, Então, quando estava reunido, ele era o cara que se destacava. Então, era o cara lindo, maravilhoso, E ele foi mandado. O pai dele, que é esse cara chamado aqui, o Quis, Quis é o nome do pai dele. Ele criava jumentas. Então Saul era ajudante do pai, e eles criavam jumentas, eles eram agricultores, e as jumentas de uma hora para outra sumiram, fugiram as jumentas. O pai manda Saul então atrás das jumentas, para procurar as jumentas. E por isso ele tropeça em cima do reinado. Praticamente ele tropeça sobre o reinado, Ele saiu para procurar jumenta, voltou rei para casa. Coisa incrível,
enquanto que alguns lutam, batalham para conseguir uma vitória, parece que o destino dele estava traçado. Parece que a coisa para ele foi assim tão fácil. Eu vou falar para vocês, existem dois tipos de autoridade. Existem dois tipos de autoridade. Uma é a autoridade delegada, e outra é a autoridade conquistada. A autoridade delegada e a autoridade conquistada. De que forma funcionam essas duas autoridades? Em primeiro lugar, vou falar da autoridade delegada. Quando um delega a autoridade ao outro. Para um delegar a autoridade a outro, não existe assim muito esforço daquela pessoa que recebe a autoridade, porque ele recebeu o delegado, certo? Uma pessoa que já tinha autoridade, põe sobre o outro, pronto, você é líder, você é rei, você manda. É aquela situação de empresa, que talvez você já tenha passado, né? Você é aquele funcionário que paga o preço, faz hora extra, é aquele funcionário que o patrão chama, você está lá dedicado, né? Paga o preço de estar lá e tal. Daqui a pouco contrata um cara sem formação para tomar um lugar superior a você. O que acontece? Você vai festejar, né? Ganha os dobro do teu salário. O que você faz? Ô glória! Aleluia! Não, eu não faria, né? Humanamente falando, eu falei, Senhor, isso não é justo. Cara, eu pago o maior preço aqui, eu estou aqui antes do horário, eu fico para depois, faço hora extra, me dedico todo, faço curso, especialização, isso, aquele outro e tal. E quando vai para promover alguém, contrata alguém de fora. E o patrão, então, o supervisor, dá autoridade para essa pessoa. Pagou um preço? Não, mas enfim, achou que por bem ocupar aquele lugar, contratou. Certo? Então isso é o que? Isso é a autoridade delegada. A grande parte das autoridades no nosso país são autoridades delegadas, que não pagam preço para assumir o papel de autoridade. Ou existe uma formação específica para ocupar um cargo público? Qual é a exigência máxima ou mínima, não sei? Qual é a exigência mínima para encarar um cargo público? Depende do cargo, talvez uma graduação, alguma coisa assim. Mas dentro da política não existe aquela necessidade, né, de você ter que ter uma formação e todo aquele negócio. Você pode ser presidente da república. Quem quer ser presidente aqui? Ninguém. Desculpa. Mas então, é aquela coisa, não precisa pagar preço, ou talvez precisa pagar, mas o preço, enfim, se você tem uma boa influência, você pode ser. Está entendendo? Então a autoridade delegada é isso. Alguém acha que você pode ser, você é, pronto, acabou. E o que acontece? Saul, claro, ele foi ungido por Deus. Não estou desmerecendo Saul, tá? Mas eu quero comparar ele com Davi depois. A gente vai perceber que existe uma grande diferença de autoridade de Saul e de Davi. Então Saul ele sai para procurar as jumentas e ele teve encontro com Samuel. Ele teve um encontro com Samuel. Lá no capítulo 10. No capítulo 10, a gente vai ver Saul sendo ungido. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Selza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E agora o teu pai já deixou de pensar nos negócios das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então passarás dali adiante até chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás da sua mão. E então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto,
precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6, que é o específico. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Quando esses sinais te vierem faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Deus tinha escolhido Saul. E quando Samuel viu Saul, Deus confirmou no coração: esse aqui é o ungido, o escolhido, que eu escolhi para ser rei. Então não é por acaso que Saul foi escolhido. Deus havia o escolhido antes de Samuel. E o que acontece? Ele foi escolhido, mas assim como muitos de nós somos escolhidos, existem provas que Deus vai nos colocar para ver que grau de autoridade cada um de nós tem capacidade de exercer. E Saul não foi diferente. Saul teve assim os seus momentos que ele teve que pagar um certo preço. Mas Saul, a gente percebe no coração dele algumas fraquezas. Era como você e eu, como Davi também tinha fraquezas, certo? Saul também tinha suas fraquezas, e a autoimagem dele era tão baixa, né? Ele não se achava digno. Ele não se achava digno. E lógico, que bom, né? Que bênção quando a gente não se acha digno de alguma coisa. Quando a gente for ver lá em 1 Samuel capítulo 10, versículos 20 em diante, ele ia ser ungido rei diante do povo. E aí Samuel chama todo o povo, e vamos ver quem Deus escolheu para ser rei. E aí eles iam meio que por sorteio, né? Vão confirmar, ver se é Saul mesmo. E aí eles fazem essa chamada. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi tomada a família de Matre, e dela foi tomada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não foi encontrado. Cadê Saul? Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali? Respondeu o Senhor: ele se encontra entre a bagagem. Correram e o trouxeram dali, estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Disse Samuel a todo o povo: vedes o homem que o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Chegaram, vão confirmar, diante de todo o povo, vamos confirmar que Saul foi o ungido, foi escolhido. Então todas as tribos reunidas ali vão fazer isso daí. Opa, saiu a tribo de Benjamim. Das tribos de Benjamim, escolher a família foi a família de, como diz a família aqui, de Matre. Da família de Matre foi Saul, foi o escolhido. Saul, daí, cadê Saul? Saul sumiu. Cadê o Saul? No meio da bagagem, o cara tinha se escondido. Pensa um mulherão daquele tamanho, aquele cara, né? Gigante, né? E aí depois até o texto diz que ele se destacava do povo, da altura dele, sobressaía do povo, se escondeu. Um homem forte, um cara grande, se esconde. Então a gente pode ver que a autoimagem dele era tão baixa, ele parecia que não se achava digno. Que bênção! Quando nós achamos e encontramos nossa própria consciência e não somos dignos mesmo. Mas o que acontece? Ele não tinha sido transformado em um novo homem. Quando foi cheio do Espírito, ele não tinha sido transformado em um novo homem. Amém, ele tinha sido transformado em um novo homem. Só que essas dificuldades de Saul, elas vão trazer grandes dificuldades para ele depois, mais tarde. Saul, ele tinha uma dificuldade muito grande de obedecer, de se sujeitar. Ele tinha uma dificuldade de, às vezes, assim como a Bíblia vai apresentar daqui a pouco, ele realmente recebia orientações bem claras de Deus, e muitas vezes ele não conseguia cumprir aquilo. E é onde a gente vê isso? Quando a gente vê lá em 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali.
Portanto disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou a Saul e saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido ao oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele tinha sido ungido rei, ele recebeu a promessa, mas neste momento Deus ia provar ele. Vamos ver se o cara está apto a assumir esse papel que eu dei para ele. Então Deus primeiro colocou o cara, depois ele faz a prova. Vamos ver se o cara consegue. E nessa hora, essa prova ele reprovou. Não estudou direito, não sei, né? Mas ele reprovou nessa prova. O que aconteceu? Ele, quando viu os filisteus se armando, o exército se armando, ele viu que os soldados dele, se você for ler um pouquinho antes, você vai ver, os soldados dele começaram a fugir, se esconderam até em covas, se esconderam até em túmulos. O pessoal aqui, debandou. E aí ele ficou com medo. Eu vou ficar sozinho. Então o meu povo está indo embora. Claro que não ia ficar sozinho, porque se ele obedecesse, Deus estaria com ele, né? Só que é aquela coisa de confiança. Agora muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa, não é? Porque a gente confia até certo ponto, mas quando a gente parece que vai ficar sozinho, a gente dá um jeitinho, né? E o brasileiro é bom de dar jeitinho, né? Meu, a coisa não está ficando apertado, vamos dar um jeito. E o jeito que ele encontrou, acho que Saul era brasileiro, né? Porque vamos dar um jeito. O que dá para fazer? Samuel, por causa desse sacrifício, Samuel não está vendo que precisa do favor de Deus, então eu vou fazer Deus me abençoar, né? Eu mesmo faço sacrifício, porque Deus está conosco. Ele faz o sacrifício, coisa que não deveria ter feito. E aí que foi o erro dele. Então, ele não conseguiu confiar em Deus. Ele confiava em homens. Ele confiava no exército dele. Ele confiava nas circunstâncias. E quando ele viu que as circunstâncias não estavam favoráveis... E gente, quantas vezes nós chegamos em situações desfavoráveis? O teu ambiente não é favorável. Quando as coisas parecem que dão tudo errado à tua volta. Parece que todo mundo some nessa hora, né? E você não tem mais ninguém para pedir socorro. E você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa? Saul tinha que fazer alguma coisa? Esse é o nosso problema. A gente acha que tem que fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer nada, a gente está em maus lençóis. Aí a gente se põe num problema pior ainda. Foi o que Saul fez. Se ele tivesse ficado, não fizesse nada. Esse que é o nosso problema, não fazer nada, né? Mas aí que Saul pisou na bola. Não é que não fazer nada é errado, né? Muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa, mas neste momento não era o momento de fazer alguma coisa. Tinha que fazer depois. E aí Saul acaba perdendo o reino. Numa outra passagem, em 1 Samuel capítulo 13, versículos 11 em diante. Deixa eu ver isso aqui. Esse a gente já leu. Capítulo 15. Capítulo 15, Deus pensa: eu vou dar uma chance para esse cara. Eu escolhi ele, eu ungi ele. Quero ver até onde ele consegue ir. Vamos ver se realmente ele consegue dessa vez. E o que acontece? Lá no capítulo 15, veja só o que diz lá. Capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Samuel diz: agora ouve Saul.
porque Deus te ungiu rei, então ouve. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás a homens, a mulheres, meninos e crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Aí Saul vai. Então, parece que Deus é um Deus de graça, né? Glória a Deus por isso. Já pisou na bola e disse: Deus, não, vem cá, deixa eu te explicar. Primeira prova você reprovou, mas deixa eu explicar como é que o negócio funciona. Obedece agora, tá? Vamos fazer tudo de novo. Esquece, apaga o passado aí, tá? Vamos começar de novo. Deus te ungiu rei, beleza? Agora vamos lá. Prova número 2, recuperação. Vamos ver se agora vai. Faz assim. Alguma dúvida? Não, entendeu? Beleza. Então, vamos lá, executa. E Saul foi. E o que acontece? Saul consegue passar nessa prova? Será que ele consegue? Quando a gente observa, novamente Saul consegue dar com os bois na água. A partir do versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Imagina, Samuel, coitado, se desesperou, orou, clamou por Saul a noite inteira, clamou pela vida de Saul. Veja lá no versículo 13: veio Samuel a Saul, a este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então, quando Samuel estava chegando a Saul, Saul disse: glória a Deus que você veio, Samuel, porque eu fiz tudo certinho. Gente, olha a mentalidade do cara. Samuel está chegando, Saul diz: olha, eu fiz do jeito que Deus pediu. Como assim? Continuando, ele diz assim, a partir do versículo 14: mas disse Samuel: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Então olha só, ele diz: olha, fiz melhor que você me pediu. A gente matou, mas o melhor mesmo do gado, então a gente separou para oferecer ao Senhor teu Deus. Como? Ao Senhor teu Deus. Não era Deus de Saul? O Senhor não era Deus de Saul? A gente percebe aqui, ó, gente que não tem intimidade com Deus, tem ele não vai ter uma boa, como é que posso dizer? Uma boa identidade dele mesmo. Se você não conhece a Deus, você não conhece a si mesmo. Se você não conhece a autoridade que você tem que se submeter, então você acha que você é melhor do que essa autoridade, porque você não conhece ela. Nas escolas a gente percebe o seguinte, porque eu também dou aula, né? Dou aula 3 manhãs durante a semana, dou aula na escola, e a gente percebe que tem crianças que não se tocam. Você é professor, você tem autoridade, amém? Então na sala de aula você é autoridade, mas eles, de tão orgulhosos que são, para eles não tem autoridade. Você é um nada. O professor não é nada na sala de aula. Eles te enfrentam, eles te chamam de não sei o que. Então você não é nada, porque você tem uma autoimagem distorcida, e você tem uma autoimagem também das autoridades distorcidas. Então você olha para a autoridade como se não fosse nada. Uma má autoimagem. Então por isso que Saul, ele não conhecia Deus, ele andava distante de Deus. Quanto mais perto de Deus você anda, mais você vai se conhecer. Quanto mais perto de Deus você anda, mais você vai saber quem você é.
e quem você é em Cristo, que é melhor ainda. Amém? Então Saul, ele pecou nisso. E para fechar essa ideia de Saul, veja o que ele pede. Ele tinha uma necessidade de alta aprovação diante das pessoas, né? Ele precisava aparecer o cara diante das pessoas. Como é que a gente pode identificar isso? Veja lá no versículos 24, 25 de capítulo 15. Aí tem todo o sermão que Samuel dá a Saul e tudo mais. Versículo 24 do capítulo 15 diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Significa que ele estava temendo mais ao povo do que a Deus. Aí ele diz assim: agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel lhe disse: não tornarei contigo, rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla do manto, o qual se rasgou. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus ainda, né? Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou ao Senhor. O que acontece aqui? Saul, ele tem uma necessidade de aparecer diante do povo e mostrar que está tudo bem. Ele pecou, tinha consciência, mas não se arrependeu. Ele queria mostrar para o povo que está tudo legal. Então Samuel, volta comigo para parecer tudo legal. Aí Samuel disse: cara, acho que você não entendeu. Deus te rejeitou porque você não passou na prova. Saul, ele insiste: como é que vai ficar minha imagem diante dos anciões do povo? Vem comigo, porque daí eu vou ter uma boa imagem diante dos anciões. Samuel falou assim: então tá, se você precisa disso, eu vou. Se isso enche teu coração, tudo bem. Então Samuel acaba dizendo: tudo bem, se é isso que você quer, vamos lá. Se você quer ser grande diante dos homens. Então a gente percebe que Saul, ele tinha uma necessidade do quê? De aparecer. Ele tinha uma autoimagem baixa, mas ao mesmo tempo ele precisava mostrar para os outros que ele era alguma coisa. Então Samuel acompanha ele. Esse era o enfoque sobre Saul, um homem que infelizmente, quando chegou a prova, no momento de ele mostrar que ele era um homem confiável, um homem de autoridade, falhou. Agora, quem era Davi? Se Saul era o cara, se Saul era o homem, era o modelo perfeito de galã de cinema, né? Como é que era Davi? Qual era a aparência de Davi? Como é que Davi se sobressaía no povo, né? Veja só lá em 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 em diante, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem ouvir-te-ei, enviar-te-ei a Jessé o belemita, dentre os seus filhos, metei-o provido de um rei. Veja lá no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Esse era o primeiro filho. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então essa imagem de um homem grande, um cara de autoridade, um cara, né, poderoso, Deus diz: olha, para mim, eu dei o primeiro rei porque todo mundo achava, né, que esse ia ser o cara, e era um rei segundo os homens, tão preocupado com os homens, com a imagem que ele passava, em agradar os homens e em ser agradado, que ele era um rei segundo os homens, modelo humano, belo, alto, forte. Agora Deus diz: agora eu vou levantar alguém que vai ser o meu modelo de rei.
vai ser o meu modelo. Não perfeito. Eles entraram e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então ele era bom, era uma boa pinta, mas era um menino, um garoto ruivo, né? Era um garoto novo, nada de tão extraordinário, de tão especial. Continuando, a gente viu, mas qual é a característica de Davi? Veja lá, capítulo 17, versículo 15. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele foi ungido rei, e o que aconteceu? A vida dele foi completamente transformada. Era isso? Não. Ele continuou pastoreando as ovelhas do pai dele. Mas como é que pode? Ele não tinha sido ungido rei? Diferente de Saul, que ele foi buscar jumentas e voltou rei, e em pouco tempo depois já estava reinando, governando. Davi não. Foi ungido rei e depois continuou apacentando as ovelhas, trabalhando muito, porque ele ia para Saul, levava mantimentos, voltava, tinha que cuidar das ovelhas. Era jornada dupla, né? Não amoleceu. Muitas vezes é assim, né? Deus o chama, acho que agora a vida vai ser uma bênção, né? Deus vai ser só uma colheita. Não, tem muita semeadura. Antes de colher, mas tem que semear muito. E Davi era esse cara, ele estava pronto a pagar o preço. Então ele semeava. Não, tem que fazer jornada dupla, eu vou fazer. Então, aqui, parece que também as coisas invertem, porque antes ele foi ungido, Saul foi ungido e pronto, já foi rei. Davi foi ungido também, mas até ele conseguir conquistar o reinado, foi muita prova. Foi muita prova. A prova para Saul foi depois, mas para Davi foi antes. Para ele conseguir chegar no reinado, foi muita prova. Ele passou por muita coisa. Mas ali Deus já estava o quê? Treinando Davi. Veja o que acontece. Capítulo 17, versículo 26. 17, 26 diz assim: perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Golias estava afrontando o exército e diz: quem é esse cara para estar afrontando a Deus desse jeito? Já percebe que aqui dentro ele se ofendeu. Ele estava xingando o Deus de Israel. Ele se ofendeu. Está falando do meu Deus. Já Saul, ele falava: Senhor teu Deus. Agora Davi se queima só do cara falar do povo. Ele já fica todo queimado. Já, meu, esse negócio, não vão fazer nada. Então ele se ofende. Então dá para ver que ele era um homem de Deus. Ele buscava a Deus. Era corajoso. A gente viu isso nesse versículo 26, né? Que não vão fazer nada. Veja lá no versículo 34 em diante, diz assim: porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão, um urso, ou tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Pensa um rapaz mais invocado. Como assim? Eu não tenho contra leão, contra urso. Eu vinha pegar aqui a ovelha, né? Segurava pela barba e aqui, ó. Fico pensando, né? Davi era um cara ousado, né? E ele diz: olha, esse cara aí, falando mal de Deus, isso não fica assim não. Então um homem valente, um homem corajoso, temia a Deus, temia mais a Deus do que aos homens. Onde é que a gente vê isso? Lá no capítulo 18. Veja lá no capítulo 18, versículo 7 em diante, diz assim: as mulheres dançando cantavam
umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Saul ficou todo chateado. Olha, está todo mundo aí falando aí que deram 10 milhares para Davi, só deram milhares para mim, né? Eu que sou o cara, que sou o rei, né? Poxa, eu matei menos que Davi. Ele ficou todo sentindo: o que as pessoas estão falando de ti. Vocês estão lembrados daquilo que eu falei ontem? Que o menino, ele se abala com tudo que ouve? É criança. Criança, sabe o que falaram de ti? Não. Sério que eles falaram isso de mim? Nossa. Pronto, já arrasou. Já ficou de mal, já ficou de bico. Culto que vem não vem, né? Já ficou 3 domingos sem vir porque falaram, porque, né, me machucaram. Amigo, é a meninice. Esse menino, a gente pode ver isso, uma reação de: amigo, você não... É falta de maturidade. Vocês veem que aquilo que eu falei ontem tem tudo a ver com aquilo que a gente está vendo hoje, porque Saul não estava preparado para assumir essa bomba. Eu poderia até ser, mas ele não se deixou trabalhar. Então, amado, a questão é que nós precisamos permitir Deus trabalhar na nossa vida, porque aptos nenhum de nós está. Nenhum aqui merece estar aqui. É pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas uma coisa faça em nome de Jesus: deixa Deus trabalhar na tua vida. Você vê uma dificuldade, persevera. Persevera em obediência. Se humilha. Se você foi machucado, coloque diante do altar de Deus. Não se revolte contra Deus, mas busque auxílio dele. Então, Saul, ele ficou extremamente magoado, se magoou profundamente, porque as pessoas falaram que ele não era tudo aquilo. Você está vendo que a autoimagem dele era péssima, dependia daquilo que os outros falavam. Se eles falam bem de mim, eu sou o cara. Mas se falar mal meu, eu não sou nada. Amigo, você não se conhece. Eu tive muito problema com autoimagem. Quem me ouve falar assim, acha: nossa, esse cara tem uma autoimagem perfeita. Não. Já tive que lutar muito. Eu na escola me achava um zero esquerda. Pior, menos que um zero esquerda. Minha autoimagem era péssima. Eu me achava feio, ainda continuo feio, mas minha autoimagem, lá dentro me acho bonito, tá? Lá dentro me acho aceitável. Minha esposa diz que também, então glória a Deus. Que bom, sou bonito para ela. Deus é bom, né? Eu sempre digo que o amor é cego, né? Mas em alguns momentos eu acho que o amor é cego, surdo, mudo e burro. Mas enfim, não, claro que ela não é ignorante, ela é inteligentíssima. Mas em outras palavras, continua então. A questão de autoimagem, a gente percebe em Saul uma pessoa que tem uma autoimagem distorcida dele mesmo. Ele precisa da aprovação das pessoas. E quando, imagina, Adão, seu líder, o pastor, precisa da aprovação das pessoas para assumir o pastorado. O cara está em maus lençóis, desculpa falar, né? Porque se você vem com a autoimagem baixa para ser pastor de igreja, você vai desistir do ministério rapidinho. Não vai muito longe. Porque tem uns irmãos que são bens, mas tem uns que não economizam palavras, né? Pastor, né? Esse negócio aí não é para ti e tal. Eu acho que o irmão tem razão. Mas quem te chamou? Foi o irmão? Quem te chamou? Foi fulano de tal? Então tudo bem. Se você foi porque fulano de tal falou que você é comissionado, então você vai assumir, né? Porque alguns assumem por palavra profética, né? Por terceiros, né? Deus fala por terceiros que Ele te escolheu, né? Eu já ouvi isso, pastor, misericórdia, que a gente ouve. Não, mas eu vi uma profetisa, não conheço, mas lá de São Paulo, ela me ligou, falou coisas da minha vida, e ela disse que Deus me ungiu para um ministério pastoral. Eu conheço a pessoa, eu fui pastor dela.
pastor conhece a ovelha que tem. Falei, amado, você tem certeza? Não, pastor, porque é uma pessoa de Deus, é profeta, ela me ligou. Irmão, não quero desanimar, não quero, né? Você não quer ser chato, mas irmão, eu acho que o meu conceito de pastorado está muito ultrapassado, né? Ou Deus mudou a forma de ele agir, ou ele fala por terceiros. Geralmente, amado, se ele te chama, você vai servir a ele. Agora, se são homens que te colocam, amado, não enfrenta isso. Há um preço alto demais a ser pago, e você vai sofrer. Se você assume um lugar de liderança na igreja, qualquer lugar que for, mas você não vai convicto disso, sabe? Porque outros falaram que você é bom nisso, né? Amigo, tenha a convicção do Senhor, obedeça o chamado de Deus. Aí você vai vir luta, vai vir, mas você vai saber que o Senhor que te chamou é aquele que vai cumprir o propósito na tua vida. Então, amados, Davi tinha essa convicção. Saul não tinha essa convicção. Ele precisava da aprovação das pessoas. E quando as pessoas não aprovavam, ele se frustrava, né? Enfim. Continuando. Davi foi experimentado em lutas. Veja lá 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. O próprio Saul tenta matar Davi algumas vezes. Versículo 1 e 2, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Pensa num exército mais poderoso, só endividados, só gente de má reputação, tudo que é coisa ruim, tranqueira, se juntou a Davi. Amado, igreja hospital, se você quer que a pessoa entre perfeita, então você vai ter que abrir outra coisa, porque igreja assim, amado, as pessoas vêm quebradas, vêm destruídas. E aqui é o lugar de dar um rumo na vida. Amém? E foi o que aconteceu com Davi. Davi, então, tinha um excelente exército, né? Só gente bem renomada, pessoas bem conhecidas, não pelo lado bom, mas pelo lado ruim, mas enfim. E o que acontece? Ele tem que fugir várias vezes de Saul. Veja lá, capítulo 22, 1 e 2 a gente já leu. Veja lá no capítulo 24, versículo 3 em diante diz assim, capítulo 24, 3 em diante diz assim: chegou a uns currais de ovelhas, isso é Saul, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul, para aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: este é o dia do qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás comparecer bem aos teus olhos. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Olha só, se Davi fizesse tudo o que os homens falam, se Davi fosse tão influenciável pela opinião das pessoas, o que Davi teria feito neste momento? Matava Saul. Ele até foi na onda, né? Davi, esse é o dia que Deus colocou o teu inimigo na tua mão. Olha só, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Deus colocou na tua mão. Olha só que tentador isso, né? E Davi, no momento, ele realmente pega, vai lá, mas
não atenta contra a vida dele, mas só corta um pedaço do manto, e já quando ele cortou um pedaço do manto de Saul, aquilo começou a remoer no coração dele. Na hora aquilo já começou a doer. Pequei contra Deus. E já naquela hora já se arrependeu e já deu uma moral nos soldados dele. Amado, olha só como é importante o líder não ser influenciado pela opinião das pessoas. Davi, ele temia mais a Deus do que aos homens. Eu vou falar algo muito sério agora. E chegando neste ponto, eu queria realmente trazer uma recomendação para a igreja. Amado, Deus não pede que você concorde com tudo que o teu pastor faça. Pastor, o que você está falando? Estou falando isso mesmo. Deus não está pedindo para você concordar com tudo que o teu pastor fala ou faz. Mas Deus pede que você obedeça. Se ele é um homem de Deus, obedece. Isso eu aprendi no seminário. Eles falaram, gente, para obedecer não precisa concordar, só obedece. Para mim aquela palavra, eu falei, mas que razão e que sentido existe nisso? Como é que eu vou obedecer alguém se eu não concordo com tudo que ele fala e tal? Mas ele é autoridade? Ele é. Então obedece. É melhor para você. Quantas vezes as crianças não entendem o que os pais falam? Mas tem que obedecer do mesmo jeito. E se não obedecer? As consequências são tuas, amigo. Os pais querem o bem ou o mal para as crianças? Querem o bem. Os pais, né? Os pais que têm consciência querem o bem para as crianças. A criança nem sempre vai entender. Não vai entender. O pai fala, não faz isso. Ah, pai, você é um chato também, né? O pai já está olhando lá na frente. Não quer obedecer? Vai colher as consequências. Então, quando eu vi essa recomendação de um pastor, amigo, para obedecer não precisa concordar, só obedece. Eu engoli, mas eu dou glória a Deus por isso, porque em muitos momentos eu obedeci, mesmo não querendo, não aceitando muita coisa, mas eu sei que é bênção para mim. Graças a Deus, eu posso servir no ministério onde o pastor ao qual eu me submeto, ele é um homem de oração. Graças a Deus, porque eu não concordo com tudo que ele faz. Ele sabe disso, eu já tenho conversado algumas vezes com ele. Mas é por isso que eu não vou deixar de obedecer. Ó, pastor, eu acho que não é assim, assado, mas eu vou fazer, porque é você que está falando. Porque eu sei que se Deus vai cobrar alguma coisa, vai cobrar dele. Agora, se eu desobedecer, de quem que Deus vai cobrar isso? Dele ou de mim? De mim. Aí a coisa é comigo. Porque se eu me submeto à autoridade dele, Deus vai cobrar de mim. Então é mais fácil obedecer. É mais barato obedecer. Então, amados, não falem mal do pastor de vocês. Não falem mal da autoridade que está sobre a vida de vocês. Não falem mal. Porque se você gera descontenda no meio do povo, você está tomando sobre ti uma legalidade, uma autoridade qual você não sabe. A autoridade que está sobre o pastor, está sobre o pastor, porque Deus preparou ele para isso. Agora, se você começa a disseminar rebeldia, você está tomando o jugo dele sobre você, e Deus não te ungiu para isso. Se Deus tivesse te ungido para isso, beleza. Agora Deus não te ungiu para isso, não. Quando Miriam e Arão começaram a reclamar de Moisés, e isso porque eram irmãos, de Moisés. Ah, Deus não fala só através de Moisés, Deus fala também conosco. Briga de irmão é fogo, né? Fala sério. Eles olhavam para Moisés não mais como autoridade, eles olhavam para Moisés como irmão. Esqueceram que naquele lugar, naquele momento, Moisés não é só irmão, ele é autoridade.
tá? E precisa ser respeitado como tal. Em família pode até ser irmão, e aí em família é uma coisa. Só que nas questões de igreja, a autoridade é uma coisa séria. Deus não brinca com a autoridade. E Deus puxou o ouvido deles. Miriam ficou leprosa, ficou lá de quarentena, até que, foi lá, foi orado por ela, foi perdoado, foi restaurado, e Deus, graças a Deus, restituiu ela. Mas enfim, amados, a autoridade é uma coisa que Deus não brinca com isso. Eu queria passar esse recado para a igreja. Honre o homem de Deus que vocês têm aqui. Porque não foi homem que colocou ele aqui. Se ele está aqui, amados, é porque ele está desempenhando um papel que mais tarde ele vai dar conta a gente de Deus. E você não vai dar conta. Se você tiver que dar contas que ele vai dar, você não foi ungido para isso. Então honre a autoridade que Deus colocou. Não é homem, é Deus que colocou. Se Deus coloca, Deus tira. E para Davi estava muito claro isso. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O meu Senhor. Deus colocou, Deus vai tirar. Não vai ser eu que vai tirar. Amados, pessoa assim sabe o que é autoridade. Porque ele se conhece, ele sabe quem é o outro também. Pessoa que enfrenta a autoridade não se conhece. Muito menos a autoridade representada. Muito menos. Quem conhece a autoridade sabe quem ele é. E sabe quem é o outro. Davi tinha uma consciência muito clara de quem ele era. De quem era Saul. E de quem era Deus. Tinha uma consciência muito clara. Mas agora muitas pessoas não andam com Deus. Não tem Deus como autoridade na vida deles, como Saul, o Senhor teu Deus. Então não tinha Deus como autoridade. E então, o que Samuel fala, o que Samuel não fala, tanto faz, eu faço o que eu quero. Amado, cuida. Se Deus é que colocou a autoridade, você vai ter que se ver com Deus. Concluindo essa ideia, Davi respeitava a autoridade. E a gente pode ver isso nesses versículos bíblicos. Eu gostaria de ir para o Novo Testamento, e com o Novo Testamento eu gostaria de concluir essa palavra. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. É um texto que eu mencionei ontem. Não cheguei a ler ele, mas eu gostaria de ler ele neste momento. Filipenses capítulo 2. Vamos aprender com a maior autoridade que existe sobre céu, terra, sobre o inferno, sobre tudo que existe, sobre tudo que foi criado. Veja só lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, veio em forma de homem, como homem se humilhou, como servo, e como servo obedeceu até o final. Ele não concordou muito com o plano de Deus. Ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Você pode dizer: por isso
Nem sempre concordamos com a nossa autoridade, mas a obedecemos do mesmo jeito, porque sabemos que é o melhor para nós. E quando ele fez e obedeceu, e obedeceu, e obedeceu, chegou naquele mais profundo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo diz: gente, continue obedecendo. Continue obedecendo. Vai ser bênção para vocês, vai ser bênção para a igreja. E vai ser bênção para muito mais gente que nem está na igreja, nem sabe quem faz parte dessa igreja, que ainda vão ser alcançados por vocês. Amém. Um corpo bem ajustado, bem ligado, unido por todas as juntas. Este é o corpo de Cristo, porque é um mesmo Espírito que opera tudo em todos nós. Aleluia. Então, amados, permaneçam firmes. E Jesus pagou um preço. O último texto que eu vou estar mencionando é Hebreus capítulo 5, que foi o mesmo texto que eu já mencionei ontem, mas gosto de repetir porque ele pega a gente ele diz assim: o qual nos dias da sua carne, Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O que diz esse texto? Jesus chorou, clamou, suplicou, ele se desesperou na presença de Deus. Deus ouviu ele? Sim, Deus ouviu ele. Glória a Deus, aleluia. Então ele foi liberto, não precisou pagar o preço. Veja o que acontece. Deus ouviu o clamor dele, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Deus disse: eu ouço o teu sofrimento, eu ouço a tua oração, eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou recebendo a tua oração. Acabou o sofrimento. Jesus, diz o texto aqui, que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus ouviu a oração de Jesus, mas não poupou ele da cruz. Assim, amado, se você está sofrendo, amado, não ache que Deus não está ouvindo, mas Ele está te aperfeiçoando. Ele está trabalhando na tua vida. Glória a Deus por isso. Ele trabalha porque Ele te ama. E se Ele ainda não resolveu o teu problema, Ele não é mais Deus nem menos Deus por causa disso. Ele é o mesmo Deus, mas Ele está muito mais interessado no teu caráter. Ele está interessado na tua integridade, em quem você é, não em quem você tem, ou aquilo que você aparenta ser. Deus está trabalhando na tua vida. E muitas vezes Deus trabalha no meio das lágrimas. E a gente pode ver nesse texto. Deus está perto dos que choram. Deus está perto de ti. Quando você está derramando lágrimas, Deus está ali. Talvez a gente não vê, mas Ele está ali. Persevera, mano. Persevera. Mas não fala mal, não se rebela nesse momento. Se humilha.
Amado, sabe o que Amado, se você tem derramado lágrimas, eu quero dizer o seguinte: Ele tem um filho. Porque Deus está perto dos que choram, dos que se humilham, dos que pagam preço. E quando você vai ser exaltado, não vai ser homem que vai estar te exaltando, mas é o Senhor que vai te exaltar. Podem os homens te desmotivar, mas não são eles que estão pagando o preço. Mas se os homens estão te exaltando, cuida, porque do mesmo jeito que eles te exaltam, eles também te humilham. Deus não brinca. Se você tem pago um preço, espera Ele te exaltar. Persevera até o fim. Faz como Davi, paga o preço. Não é fácil. Jesus não foi fácil para Jesus. Jesus falou: se for possível, tem um plano B. Mas se não, Pai, estou disposto. Amém. E sabe o que acontece quando a gente persevera até o fim? Não só você é abençoado, muitas pessoas são abençoadas pelo teu testemunho. E sabe o que Deus quer? Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar muitas pessoas pelo teu testemunho. Tem gente que está sofrendo o teu sofrimento. Sem Jesus. E a única forma dele conseguir ver Deus é na tua vida. Ele vai ver o teu sofrimento. Ele vai dizer: esse sofrimento eu tive. Eu não tive Jesus. Mas pelo teu testemunho Ele vai encontrar o caminho, a verdade, a luz. Foi pelo sofrimento de Jesus que você e eu fomos salvos. Se pelo teu sofrimento alguns alcançarem a Jesus, já valeu a pena. Muitas vezes nós sofremos pelos outros, assim como Jesus sofreu por nós. Amém? Deus quer te usar, mas muitas vezes é nas lágrimas que Ele está nos usando. Amém? Deixa Ele te exaltar. Persevera. E Ele vai te exaltar. Já está ouvindo. Talvez não respondeu ainda, mas já está ouvindo. Amém? Ele ouve, Ele sempre ouve. Nem sempre Ele responde, mas Ele sempre ouve. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz conscientes de quem nós somos, de quão falho nós somos, de quão humanos nós somos. E você é aquele que inspira a autoridade de Deus em nós, para que nós reconheçamos os verdadeiros homens de Deus, porque você é o Espírito da verdade e irá nos guiar em toda a verdade, para que a falsidade, os falsos mestres não venham nos enganar, e não venham enganar a tua igreja. Pai, nós te louvamos, porque você tem colocado pessoas na tua igreja que zelam pela verdade, que tem pago um preço, não preço às vezes fácil, mas paga um preço pela verdade, pela justiça. Deus, te louvamos e te agradecemos por podermos fazer parte de uma igreja que é conduzida por Ti, pelo Teu Espírito. Nem sempre concordamos com tudo que acontece, Pai, nem Jesus,
Muitas vezes foi fácil para ele seguir, mas ele obedecia. Então, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus age em nós também. Que possamos nos submeter sempre, mesmo não concordando sempre. Mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é melhor do que nossa. Em nome de Jesus, aqueles que têm chorado diante da Tua presença, Papai. Vem agora, Senhor amado, enxugar as lágrimas, Papai. Vem colher agora, Pai, em nome de Jesus, as lágrimas que têm sido derramadas diante do Teu altar. E exalta aqueles, Pai querido, que Tu tens o Teu consolo, Pai querido. Em nome de Jesus, te louvamos, Pai querido, porque Você não nos abandonou, não nos deixaste sozinhos, mas enviaste o Espírito da consolação, para que nós não andássemos, Pai querido, como ovelhas dispersas, mas nós temos a quem seguir, e é aquele que confirma a Tua palavra em cada um de nós. Oh Deus, te louvamos e te agradecemos, porque nós declaramos que Tu és a nossa autoridade, e nós vamos respeitar, nos submeter àqueles que Tu tens colocado como autoridade nas nossas vidas. Oh Pai, levanta, Senhor, aqueles que Você tem colocado como autoridade, cada vez mais. Abençoa os pastores, abençoa as famílias dos pastores, abençoa em nome de guarda, Pai, os filhos dos pastores. Oh Espírito Santo de Deus, continua sendo aquele que está conduzindo a Tua igreja aqui em Santa Maria. Espírito de Deus, conduz a Tua igreja à maturidade, que não sejamos mais meninos inconstantes, mas sim selados e remidos, caminhamos firme no propósito do qual Você chamou. Oh Espírito Santo de Deus, te louvamos e agradecemos pela obra que Você tem realizado aqui, Senhor. Completa a Tua obra em nome de Jesus.